Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de ontem, né, teve mais de um comentário semelhante que me chamou a atenção. Naquele vídeo que eu falei sobre a bancada evangélica, né? Inclusive eu falei o nome errado, né? Que eu falei Jorge Soros, é Jorge Santos, tá? O nome daquele rapaz lá que era deputado lá nos Estados Unidos. Mas eu tenho uma deficiência para nome, vocês já sabem disso, né? Então, quem sabe tenha em mente que é Jorge Santos, tá? Mas um comentário recorrente que eu vi, acho que umas 3 ou 4 pessoas, quando eu falei que os pastores deveriam pagar impostos, eles comentaram algo mais ou menos assim: você quer então que dê mais dinheiro para políticos corruptos? Que na mente deles, né, o dinheiro do imposto vai só para político corrupto. Então eles acham que se os pastores pagarem imposto, não seria justo porque esse dinheiro vai para políticos corruptos. Tá, e todos nós outros que pagamos imposto é justo? Se é assim nessa visão deles, né, de que o dinheiro é só para político corrupto, como é que ficamos nós todos que não somos pastores? Nós pagamos imposto de tudo. Você vai comprar um carro, tem imposto. Você vai comprar um pacote de arroz, tem imposto. Você vai comprar uma lata de tinta, tem imposto, etc, etc, etc. Então só os pastores não precisam pagar imposto, o resto tem que pagar tudo. Um cara que tem uma firmazinha, um escritório, o cara que tem uma oficina mecânica, o cara que tem uma padaria, o cara que tem uma agência de emprego, todos eles pagam imposto. Mas na cabeça dessa pessoa vai tudo para político corrupto. Aí só os pastores podem ficar livres disso, o resto não. Pois é, pessoal, na verdade ninguém gosta, né, de pagar imposto. A verdade é essa. Mas os impostos, eles não são só para políticos corruptos. Apesar de haver, sim, muita corrupção no Brasil, eu admito. Mas os impostos, pessoal, eles são revertidos para a própria sociedade, através de serviços públicos, obras, infraestrutura, essas coisas. Por exemplo, quando você vai no hospital público da sua cidade, aquele hospital foi financiado por impostos. Então as pessoas pagaram imposto e alguém mandou construir aquele hospital. Eu, por exemplo, estou me tratando pelo SUS, não só o odonto, né? Tem até dentista hoje de novo, tá? Para quem interessar possa. Mas também outros exames que eu fiz pelo SUS, tudo gratuitamente. Desde aquela ultrassonografia das veias, quando eu tive trombose, que é um exame que eu não sei qual seria o preço se não fosse pelo SUS. Fiz eletro, exame de sangue, não sei o que. Todos os exames bonitinhos, feitos gratuitamente pelo SUS. Aliás, tem gente que mete o pau no SUS no Brasil, né? O SUS tem seus problemas, tem muita fila, ainda mais aqui em São Paulo que tem muita gente, mas pelo menos você tem um atendimento de qualidade. Você consegue fazer seus exames, o médico vai diagnosticar o que você tem e te receitar algum medicamento. Inclusive você pode pegar gratuitamente pelo próprio SUS. Raras exceções, né? Alguns medicamentos eu tive que comprar porque não tinha na rede SUS. Mas o fato é que é muito bom. E como é que é financiado tudo isso? Quem é que paga o salário do médico, da enfermeira que te atende, das pessoas que trabalham no hospital? Esse dinheiro vem dos impostos, pessoal. Então, os impostos, por mais que nós não gostemos de pagar, que ninguém gosta de pagar imposto, mas eles são úteis para manter todo um serviço público funcionando. E olha que aqui do SUS eu estou dando só um exemplo. Agora vamos pegar um outro exemplo hipotético aqui, por exemplo. Imagina que um pastor tem uma igrejinha em alguma rua do Brasil, qualquer lugar do Brasil. E não importa se é direita ou esquerda, se é bolsonarista ou petista, não tem nada a ver com esse vídeo aqui, tá? Não vai ver gente da Chilique nos comentários. Imagina que um pastor tem uma igrejinha numa rua qualquer do Brasil. Aí ele está lá pedindo os dízimos com a Bíblia, né? Abra a Bíblia, Malaquias 3:10, irmãos, trazei os dízimos à casa do tesouro, provai-me nisso, diz o Senhor. Aquele lenga-lenga de sempre. Aí digamos que entra um assaltante na igreja para roubar o dinheiro da igreja, que o pastor arrecadou. Aí o pastor é feito refém, o ladrão coloca a arma na cabeça do pastor, alguém que está ali na igreja percebe a situação, consegue disfarçadamente pegar o celular e chamar a polícia, o 90, aí a polícia militar vai lá, consegue deter o assaltante, preservando a vida do pastor, e consegue balear o assaltante, e o pastor continua vivo e com seu dinheiro. Beleza, a polícia militar fazendo seu trabalho, é para isso que a polícia militar existe. Pergunta, quem é que paga o salário da polícia militar? A polícia militar é o governo estadual que paga. Então não importa qual estado do Brasil, é o governo estadual que paga. E da onde que vem o dinheiro para o governo estadual pagar o salário da polícia militar? Fora que o governo estadual investe, né? Tem que ter treinamento, tem que ter refeição, tem que ter isso, tem que ter uniforme, tem que ter não sei o quê. Esse dinheiro vem dos impostos, pessoal. Então, só que a diferença, nesse caso, é que o pastor, quando ele precisou da polícia, um exemplo hipotético, ele não pagou em nada de imposto para contribuir com isso. Enquanto que um outro cidadão, sim, o pastor não. Esse que é o problema. Ah, o dinheiro vai para políticos corruptos. Não, o dinheiro vai para isso também. Quando você precisa da polícia militar onde você mora, lembre-se que quem paga o salário da polícia militar é o dinheiro dos nossos impostos. Então é para isso que vai o dinheiro. Só que a diferença é que nós contribuímos com nossos impostos para pagar o salário da polícia. Já o pastor evangélico, nesse exemplo, não. O dinheiro da polícia militar, inclusive, acho que é do ICMS, né, que eles pegam, né, com aquela alíquota, né? É daí que os governos estaduais utilizam para pagar os policiais militares. Então o que acontece? Quando você tem uma classe privilegiada no Brasil que não paga imposto, a classe que paga imposto acaba tendo que pagar mais para manter aquele serviço. Então o governador do estado ele faz o seguinte cálculo: eu preciso de 500 mil reais por mês para pagar
o efetivo da polícia militar. Beleza. Só que aí aumenta a violência na cidade. Ele fala, puxa, eu preciso aumentar o número de efetivos. Nós temos tantos mil homens aqui, eu preciso contratar mais 100 mil policiais para fazer o patrulhamento aqui na cidade, que aumentou a violência. Aí para ele contratar 100 mil policiais a mais, ele vai ver que aquele dinheiro não dá. Puxa, o dinheiro já está apertado aqui. Ó. Eu estou quase deixando de pagar os policiais atuais, porque o dinheiro já está bem justo, né? Não tem como contratar mais gente. Aí o que ele vai fazer? Vai ter que aumentar imposto. Aí essas pessoas que pagam imposto, como eu falei, o mecânico, o padeiro, o borracheiro, o cara que tem uma firma, um escritório, etc., eles vão pagar mais imposto para o governador conseguir contratar mais policiais. Porque senão ele não vai ter de onde tirar dinheiro para colocar mais policiais. Só que os policiais não vão servir só para quem paga imposto. Eles vão servir também para essas castas privilegiadas, como os pastores, que não pagam imposto nenhum. É justo? Pega um outro exemplo aqui, o imposto municipal, né, o IPTU. O IPTU é de acordo com o tamanho do imóvel, da casa que a pessoa tem, a prefeitura cobra uma taxa que é para financiar os serviços públicos, como a iluminação, aquelas ruas que tem poste, né, com iluminação, e coleta de lixo. Então todo dia passa lá um caminhão de lixo, o lixeiro vai lá, recolhe o lixo das famílias, põe no caminhão e leva lá para algum lixão. Agora, se você tem duas casas no imóvel, vamos supor que as duas duas casas numa rua, um exemplo hipotético. Digamos que o IPTU seja de R$50 para cada uma das casas, para poder pagar o lixeiro e a iluminação pública. Se um cara de uma casa consegue o benefício de não pagar o IPTU, esses R$50 dele que vai ficar ausente, o prefeito vai jogar na outra casa. Ó, você vai ter que pagar R$100 agora de IPTU. Mas por quê? Não é porque tem um aí que não está pagando, que não pode pagar, conseguiu uma liminar na justiça. Só que se você não pagar 100, não vai ter como fazer a coleta de lixo na iluminação pública. Aí você vai ficar no escuro e a sua rua vai ficar cheia de lixo. É isso que acontece. É claro que é um exemplo hipotético, né? Mas numa cidade do tamanho de São Paulo, você tem muito disso. Às vezes você tem imóveis que não pagam IPTU, como por exemplo o Templo de Salomão lá que o Edir Macedo fez ali no Brás. Aquela porcaria, né? Que é uma réplica do Templo dos Judeus. Parece que ele é isento de IPTU. Eu não sei se ele é isento ou tentaram tirar o IPTU dele, tá? Mas eu sei que alguns móveis da Igreja Universal não pagam IPTU, por causa dessa isenção exagerada da igreja. Então parece que aquele templo dele também é incluído. Aí você tem um quarteirão inteiro, que tem um imóvel gigantesco, sem pagar IPTU. Em contrapartida, os vizinhos que moram naquela mesma rua têm seu IPTU aumentado. Porque se tem um que não paga, e você tem que pagar os serviços públicos, pagar o salário do gari, pagar o cara da iluminação que vai lá trocar uma lâmpada quando queima, etc. Você tem que ter dinheiro para isso. Então se aquele não paga, os outros acabam pagando mais. Resumindo, não existe almoço grátis. Então essa questão de imposto de igreja, pessoal, estava na hora do Brasil começar a levar a sério isso. É porque isso aí é um vespeiro, né, que ninguém quer mexer. Porque os evangélicos viraram um capital político muito grande no Brasil. Segundo alguns dados, em breve o número de evangélicos vai superar o de católicos. Então são milhares de eleitores, né, em potencial. E realmente é um vespeiro que ninguém quer mexer. Porque se chegar um presidente macho lá em cima e falar, vou começar a taxar as igrejas, ele sabe que ele vai perder apoio político, vai perder voto e quiçá até perder o mandato, né? Porque os evangélicos são tantos que eles podem fazer passeatas no Brasil todo para derrubar aquele cara do poder. Tanto que o governo Bolsonaro tinha um membro da equipe econômica lá do Paulo Guedes que ele propôs, né, taxar as igrejas e o Bolsonaro não deixou. Da mesma forma que o Lula não quer mexer nisso. Então, nisso não importa se você é petista, bolsonarista, esse é um vespeiro que ninguém quer mexer. Porque eles deixaram as igrejas crescer tanto no Brasil e virou essa porcaria. Ah, Madi, mas podia ser pior, Madi. Na Alemanha, por exemplo, o dízimo é tirado do próprio salário do trabalhador, sabia? Eu sei. Só que na Alemanha os pastores não podem se envolver em política. Porque se eles já têm isenções tributárias e as pessoas, mesmo não sendo evangélicas, têm que fazer uma pequena contribuição para as igrejas, então eles não permitem que pastores se candidatem ou tenham esse poder político que tem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é mais ou menos assim. Lá, pastores, eles também têm isenção, igreja, padres, pastores, etc. Só que se o pastor quiser se candidatar a um cargo público ou eleger algum representante, um deputado, alguma coisa do tipo, ele perde a isenção fiscal que ele tem. Isso está na lei americana. Então é por isso que nos Estados Unidos você não vê, por exemplo, candidatos pastores, que nem aqui no Brasil. Pastor Isidoro, pastor Henrique, pastor Feliciano, pastor não sei o quê. Porque eles já fizeram um sistema assim, beleza, amigão, você quer entrar na política? Só que você vai ter que pagar imposto. Porque não é justo uma pessoa que não paga imposto, que já é isenta, querer decidir sobre a vida dos outros, inclusive sobre questões tributárias, que afetam eles mesmos. Isso não é justo. Imagina você ter o poder de decidir o quanto que você ganha e o quanto que você vai pagar de imposto. Então isso aí não seria justo. Então eu acho que o Brasil um dia vai ter que mexer nesse vespeiro, mas isso só vai acontecer, pessoal, se houver uma secularização no Brasil, como houve na Europa. Na Europa os países começaram a se secularizar, igrejas lá começaram a ser vendidas porque ficaram vazios. Na Alemanha mesmo teve uma igreja que virou uma fábrica de cerveja, porque não tinha mais fiéis. Que só com uma sociedade secular a gente consegue mexer nesse vespeiro. Porque por enquanto, do jeito que está, não tem como mexer.
Então por isso que eventualmente é bom falar assim de política para conscientizar as pessoas. Olha, todo serviço que você está utilizando, público, vem dos impostos. E nós temos uma casta no Brasil que é isenta de imposto. É como se fosse uma casta sacerdotal, né? Uma casta divina que não precisa pagar imposto, mas quando eles precisam de serviço público, eles utilizam. Se um pastor adoecer, por exemplo, ficar doente, ele procurar uma unidade do SUS, ele vai ser atendido, vai fazer exame, tudo bonitinho como qualquer outra pessoa. Mas só que ele não colaborou como sociedade para aquilo funcionar. Essa é a diferença, tá bom? Então só um videozinho rapidinho aqui hoje, pessoal, tá? Hoje eu tenho dentista também. Então não dá nem tempo de pegar a luzinha, fazer outros vídeos, tá? Quem gostou, comente aí o que acharam. Vocês acham justo que igrejas sejam isentas de imposto? Só um adendozinho antes que eu esqueça. Se eu tivesse um canal grande, por exemplo, eu me lançaria deputado, como eu já falei aqui mais de uma vez aqui no canal. Me lançaria deputado federal, ia tentar criar a bancada até em Brasília, tá? Ia começar a mexer nesse vespeiro, sim. Se eu tivesse uma projeção grande, um canal gigante, mais de 1 milhão de inscritos, é porque com um canal pequeno, com 36 mil inscritos, eu não ganharia nem para vereador, tá? Mas eu tinha essa vontade, porque eu acho que está na hora de Brasília ter pessoas mais racionalistas lá em Brasília, para se contrapor essa bancada de crendice, essa bancada gospel, sabe, que nem eu já falei no vídeo anterior, que não beneficia em nada o Brasil e só ficam buscando privilégios para si. Eu ia bater em 2 pontos nas igrejas. Primeiro, na questão dos impostos, que eu acho injusto, sabe? Todo mundo paga imposto, por que a igreja tem que ser isenta, sendo que eles movimentam bilhões? Eu estou falando de bilhões mesmo. Quando o Edir Macedo fez aquele templo dele, mostraram umas imagens dos helicópteros saindo com malotes e malotes de dinheiro. Se movimenta dinheiro, tem que ter contribuição, pô. Isso não existe, é um banco que não paga imposto. E outra coisa que eu ia bater nas igrejas evangélicas é a questão daquelas notícias que eu posto aqui todo dia no canal que eu não posso falar o nome. Eu ia começar a criar leis para limitar que crianças tivessem acesso a essas pessoas. Eu sim queria proteger as crianças. Não do mundo imaginário, né? Como por exemplo das mulheres trans, ou de comunistas, ou de gays. Eu queria proteger as crianças de quem realmente faz mal para elas todo dia. Quem sabe um dia esse dia não chega, né, pessoal? Por isso que eu peço, comente aí no vídeo, dê um like, sabe? Tudo que é engajamento ajuda. Quanto mais engajamento e atividade o canal tiver, melhor. Compartilhe nos grupos que vocês participam, de WhatsApp, Facebook, etc. Que só assim a gente vai conseguir fazer uma sociedade mais secular e quem sabe um dia fazer frente para essa evangelistão que a gente vive no Brasil, tá bom? Ativa também o sininho. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.